Queridos, eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, e vamos ler do verso 1 até o verso 11. Queremos também cumprimentar aqueles irmãos que nos seguem, assistem pela internet, desejar que Deus os abençoe e que a palavra dele seja usada para abençoar suas vidas também onde eles se encontram e de onde estão nos acompanhando, aqui no Brasil e em outras partes do mundo também. Filipenses capítulo 2, de 1 em diante. Ouçamos a leitura. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Pedimos, nosso Pai, que Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão dessa passagem, para que nós possamos entender a grandiosidade do amor do Teu Filho Jesus Cristo, a profundidade da Sua obediência e disposição de anular-se para que pudesse nos resgatar e nos fazer seus. Ajuda-nos a contemplar a Sua glória na Sua exaltação. Permita, Senhor, que esse tempo juntos seja um tempo de conhecimento e crescimento na palavra do Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, hoje à noite eu gostaria de expor esse texto e mostrar o que é que está por detrás do Natal, ou seja, qual é a verdadeira história em torno do nascimento daquele menino em Belém, há 2000 anos passados, lá na Palestina. Nascimento esse que influenciou, mudou o mundo. Vivemos hoje no ano 2017, depois de Cristo. Mas há uma história por detrás, há um enredo que nem sempre é contado, nem sempre está presente nas nossas celebrações. Paulo havia fundado essa igreja na cidade de Filipos durante a sua segunda viagem missionária. Filipos era uma cidade militar. O pessoal se aposentava do exército romano e ia morar em Filipos. Muitos militares havia lá. Era quase que uma colônia romana. E Paulo para ali foi depois que teve uma visão. Ele não tinha planos de ir, mas uma vez ele recebeu uma visão em que apareceu um homem da Macedônia, que é daquela região. Filipos está na província da Macedônia, e o homem disse: passa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo entendeu que Deus o estava chamando para, com a sua equipe, pregar o evangelho naquela região. E a primeira cidade por onde ele vinha, na entrada da Macedônia, era exatamente Filipos. Nós conhecemos a história. Está lá em Atos 16, ele vai, prega à beira do rio, onde existe um grupo de mulheres, Lídia se converte, outras pessoas se convertem, e Paulo acaba sendo preso depois que ele expulsa o demônio de uma moça que era adivinha. E o pessoal que ganhava dinheiro com a bruxaria não gostou, né? Ninguém gosta quando o bolso é afetado. A religião de todo mundo é boa, até o momento em que ela afeta meu bolso, né? Meu negócio. E aí então houve uma revolta, e os donos da escrava, a menina era escrava, protestam. Paulo é preso juntamente com Silas. Conhecemos a história de como eles lá na prisão, depois de terem sido açoitados, louvavam a Deus. Deus miraculosamente os liberta através de um terremoto. O carcereiro é convertido e toda a sua família. E o fato é que no meio de todos esses atropelos, a graça de Deus prevalece e uma igreja é formada em Filipos. Paulo sai de lá para continuar a sua viagem missionária e deixa a igreja já encaminhada.
Ao tempo em que Paulo escreve essa carta, já havia presbíteros, diáconos e um pastor chamado Epafrodito, que era o líder espiritual da igreja. Depois Paulo retorna a Filipos, está em Atos capítulo 20, verso 6, e pouco tempo mais adiante, Paulo é preso em Jerusalém e levado para Roma. Nós conhecemos a história, estou abreviando o que está no livro de Atos. E preso em Roma, ele continua a receber informações da igreja de Filipos, igreja que ele fundou. E dessa feita, ele recebe a visita de Epafrodito, em pessoa, que foi visitá-lo lá em Roma, e levar para Paulo uma ajuda financeira. A igreja de Filipos era uma das poucas que continuavam a sustentar e ajudar o apóstolo Paulo, não somente com ofertas, mas com orações. Paulo, então, recebe Epafrodito, que fica doente, inclusive. E a notícia da doença de Epafrodito chega lá na igreja, o pessoal fica preocupado que o pastor está doente, está lá em Roma, como é que está? Paulo, então, escreve essa carta aqui, que nós conhecemos como a Carta aos Filipenses, com 3 objetivos. Primeiro, agradecer a oferta que eles mandaram. Isso está lá no final da carta. Ele passa recibo dizendo que recebeu das mãos de Epafrodito a oferta que a igreja enviou. Agradece por isso. Em segundo, dá informações sobre o estado de saúde de Epafrodito. Está no capítulo 2, onde ele fala que, de fato, Epafrodito adoeceu, chegou perto da morte, mas Deus teve misericórdia e compaixão e ele agora estava bem. E Paulo esperava que em breve ele podia voltar para a cidade, para a igreja. E, por último, Paulo aproveitou a ocasião para exortar e instruir a igreja sobre diversos assuntos que certamente Epafrodito compartilhou com ele. Tipo assim, Paulo, você é meu pai na fé, lá na igreja, a igreja está indo bem, você vê que eles contribuíram aqui, mas lá nós estamos passando por algumas dificuldades. Você poderia me ajudar nisso? De que forma eu posso abordar essas coisas? Paulo, então, resolve escrever uma carta, certamente que foi acompanhada por Epafrodito, né? Epafrodito sabia o que estava sendo dito ali, onde ele procura ajudar aquela igreja fundada por ele a enfrentar os seus problemas. E um desses problemas que Epafrodito reporta a Paulo é que havia um espírito sectário na igreja, um espírito de partidarismo. Aparentemente, algumas pessoas estavam formando grupos na igreja, provocando uma desunião na igreja, falta de unidade, havia vanglória, havia comparações, produzindo fofocas e maledicências, e a situação era uma situação que requeria atenção e cuidado. Paulo, então, escreve esse capítulo 2, que é um capítulo destinado a combater essa dificuldade. Aqui, ele exorta a igreja à unidade, nós lemos isso, foi nos versos 1 e 2, ele diz: completem a minha alegria, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Versos 1 e 2. Depois ele admoesta a igreja contra o orgulho, a vanglória, a comparação, a busca dos próprios interesses, versos 3 e 4. Irmãos, não façam nada por partidarismo, não façam nada por vanglória, mas por humildade. Considerem cada um os outros superiores a si mesmo e não procurem o que é de vocês, mas o que é dos outros. E aí ele entra com o exemplo de Cristo, como a atitude de Cristo deveria ser o modelo e o padrão para a igreja seguir, para que as pessoas seguissem. Ele introduz isso no verso 5, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, sintam a mesma coisa que Jesus sentiu, ou tenham a mesma atitude que Jesus Cristo teve quando abandonou a sua glória, abriu mão dos seus direitos e privilégios, assumiu a forma humana, habitou entre nós para nos salvar e depois foi exaltado por Deus. Se vocês tiverem essa atitude de autoesvaziamento, que é a atitude de Cristo, o pensamento de Cristo, quando Ele se encarnou e se tornou um de nós lá na manjedoura, vocês estarão prontos a conviver e resolver os problemas que vocês estão enfrentando aí. Porque, no fundo, todas essas questões na igreja de brigas, de dissensões, de contenções, de partidos, elas provêm exatamente da falta daquela atitude que havia em Cristo Jesus e que Paulo recomenda aqui. E ao fazer isso, Paulo descreve a trajetória de Cristo do trono dos céus até a morte de cruz e depois de volta com uma glória incomparável.
E é essa a história verdadeira por trás do Natal. O Natal fala do esvaziamento de Cristo, de como ele abriu mão dos seus direitos, dos seus privilégios, como ele se submeteu a assumir uma natureza humana e suportar tudo aquilo que estava ligado à fragilidade da pessoa humana, com o objetivo de obedecer ao Pai e conquistar para si um povo. É por isso que nós estamos aqui hoje. E essa atitude, então, que Paulo nos recomenda. Então, eu queria ver com vocês 4 atitudes de Cristo aqui no texto que demonstram a sua humildade, a sua submissão e esvaziamento para que sirva de exemplo para nós. E nós vamos começar com a razão pela qual Cristo veio ao mundo, que é a razão que nos é revelada no texto, particularmente no verso 8, quando Paulo diz que ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Ao que Cristo foi obediente? O que é que ele estava obedecendo quando ele aceitou vir ao mundo, se tornar gente, sofrer uma morte de cruz? E aqui nós temos que recuar um pouquinho na história e entrar na eternidade e lembrar do pacto que foi feito entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo lá na eternidade com relação a um povo. Desse pacto, Jesus Cristo mesmo fala quando ele, na oração sacerdotal, queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 17, faz várias referências ao fato de que antes dele vir ao mundo, ele já era um com o Pai, tinha glória juntamente com o Pai, que o Pai, antes do mundo começar, já tinha dado a ele um povo e que ele veio a esse mundo com a missão exatamente de conquistar esse povo e trazer esse povo para si. Isso tudo Jesus fala aqui em João 17, na sua oração intercessória pelo seu povo. Mas eu vou destacar apenas alguns versículos. Vamos começar com o verso 2, quando ele diz assim: como lhe conferi, ele diz, orando ao Pai, ele diz: Pai, assim como me conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que eu conceda a vida eterna a todos os que me deste. Ou seja, o objetivo de Cristo ao vir ao mundo foi dar a vida eterna a todos aqueles que o Pai deu para ele. E quando é que o Pai deu a Jesus Cristo a essas pessoas? Na eternidade, antes da criação do mundo. No verso 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Deus havia confiado uma obra a Deus Filho para que ele fizesse aqui nesse mundo, que era a obra de redenção. E Cristo então aqui declara que aquela obra estava completa. No verso 5 ele diz: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Dizendo e declarando que antes que o mundo existisse, ele tinha a mesma glória com o Pai e que ele estava com o Pai. E ele agora quer aquela glória de volta. No verso 8 ele disse: eu tenho transmitido as palavras que me deste àqueles que o Senhor me deu, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. Estes que Deus Pai deu a Jesus Cristo antes da fundação do mundo, Cristo veio, falou para eles, ensinou para eles e eles creram nas palavras de Cristo e viram a glória de Cristo. E veja no verso 9: é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. Jesus não orava pela salvação do mundo. É importante lembrar isso, não é? Porque a extensão da oração de Jesus é a extensão da sua expiação. Ele ora por aqueles por quem ele morreu. Ele não ora pelo mundo porque ele não morreu para salvar o mundo. Ele morreu para salvar aqueles que o Pai lhe deu. Por isso que ele diz: eu não oro pelo mundo, mas eu oro por aqueles que o Senhor me deu. Está aí no verso 9. No verso 11 ele diz, final do verso 11: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. E aí ainda, verso 13: vou para junto de ti. Verso 18: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Verso 22: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. O verso 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Esses versículos são suficientes para a gente fazer o seguinte resumo. Primeiro, na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo entraram num pacto de ter para si um
um povo criado à imagem e semelhança de Deus, um povo que voluntariamente o amasse e adorasse, um povo que estivesse com o Deus Trino a eternidade afora. Parte desse pacto consistia em que o pai entregava ao filho um grupo tirado de entre a humanidade e que seria o povo querido, amado, escolhido por Deus. A parte do filho seria vir ao mundo, se tornar um de entre a humanidade, o representante desse povo, morrer por eles, pagar a culpa deles, sofrer a penalidade deles e assim trazê-los para si. E após disso, o pai lhe daria a glória que ele tinha desde o início, juntamente com esse povo. E a parte do Espírito Santo era capacitar o filho. Quando o filho tomasse a forma humana, a responsabilidade do Espírito Santo nesse acordo cósmico é que fortaleceria o filho, ajudaria o filho, capacitaria o filho a cumprir na forma humana aqui nesse mundo a sua missão. E aqui em Filipenses 2, de 5 a 11, então, Paulo fala de como Cristo cumpriu aquilo que havia sido acordado. O Natal é exatamente Deus Filho obedecendo a esse pacto feito na eternidade de se tornar um de nós para que pudesse efetuar a nossa redenção, para que ganhasse esse povo que é a sua igreja, para que com ela vivesse eternamente. Paulo destaca aqui o custo dessa obediência. O que custou a Deus Filho obedecer a essa parte da aliança? E coloca então como modelo para a igreja de esvaziamento, amor e humildade em obediência a Deus. Se houver em nós a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, quando ele assumiu a forma humana, então nós resolvemos o problema do partidarismo, da vanglória, das competições, das concorrências, discordâncias, e essa é a base para a verdadeira unidade na igreja. Vejamos então essas 4 atitudes que Paulo destaca aqui nesse processo em que o filho obedece ao pai e se torna um conosco ao nascer lá na manjedoura em Belém. Primeiro, no verso 6, ele abriu mão dos seus direitos. Verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Subsistindo em forma de Deus não quer dizer que ele tinha apenas uma aparência de Deus, mas significa que ele era a expressão exata de Deus. É isso que Deus Filho é. E ele era isso antes de encarnar, antes de se tornar homem. Ele era Deus juntamente com o Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma das 3 pessoas da Trindade, Deus Filho, eterno, onisciente, onipotente, onipresente, imutável, preexistente. Antes de nascer em Belém, ele subsistia como Deus, ele já existia, ele possuía a divindade. Ele não foi criado por Deus, ele não passou a existir no momento que foi gerado no ventre da Virgem Maria, mas ele já existia, como ele diz na oração que nós lemos lá em João 17, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existia. Ele era Deus, verdadeiro Deus, plenamente Deus. E quando foi colocado, eu estou falando em termos humanos, porque não tem como descrever esse concílio divino, Pai, Filho e Espírito Santo, discutindo essas questões. Mas imaginamos, quando foi colocado que a condição ou o preço que ele teria de pagar é que ele abriria mão dessa glória divina e que assumiria uma natureza humana, Paulo diz aqui que ele não julgou como usurpação continuar a ser igual a Deus, ou seja, ele não julgou que seria... ele não considerou que essa igualdade com Deus era alguma coisa da qual ele não podia abrir mão. Ele não se recusou a renunciar aos seus privilégios e à honra que tinha. Ele levou em conta os benefícios. Ele levou em conta aquilo que faria pelos pecadores que Deus lhe deu, por aqueles que haveriam de ser o seu povo. Ele não se aferrou, se apegou aos seus próprios direitos e privilégios, mas ele abriu mão disso. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não considerou que essa igualdade era alguma coisa da qual ele não podia abrir mão, mas ele humildemente aceitou abrir mão dos seus privilégios e da sua glória
Segunda coisa que Paulo diz aqui é que ele então, para fazer isso, ele se esvaziou a si mesmo. Está aí no verso 7. Antes, ou seja, em vez de se apegar ao fato de que ele era Deus glorioso, não é, preexistente, plenamente Deus, em vez de se apegar a isso e dizer, eu não vou, como é que eu, Criador de todas as coisas, o Deus eterno, eu vou me tornar como uma criatura, né? Como não vou fazer isso? Não. Ele se esvaziou. Esvaziar significa se tornar nada, é o que está na língua original. Significa anular-se, considerar-se de nenhum valor comparado ao que ele era antes de nascer em Belém. Ele renunciou àqueles privilégios e os direitos que ele tinha. Isso não significa que ele deixou de ser Deus e que ele abandonou os seus atributos, as suas qualidades, não. Mas que ele voluntariamente aceitou tomar sobre si a carne humana e com a carne humana todas as fragilidades e vulnerabilidades que o ser humano tem e que ele, como Deus, não tinha. E é isso que nós celebramos no Natal, a encarnação, não reencarnação, ou encarnação com I, mas encarnação do Filho de Deus. Quando ele nasce no ventre da Virgem Maria, quando ele se torna gente, quando ele vem ao mundo 9 meses depois da gestação, como ele cresce como um bebê, como uma criança, como um adolescente, como um jovem até chegar na idade adulta, passando nesse processo 30 a 33 anos, como qualquer um de nós. É isso que significa que ele se esvaziou, ele assumiu a natureza humana, não é que ele abandonou a divina. Ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O esvaziamento de Cristo consiste nisso, que ele assume essa natureza, como Paulo explica no verso 7, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Quando ele fala semelhança de homem, é um contraste aqui com o que tinha dito, que ele subsistia em semelhança de Deus ou na forma de Deus, para dizer que é simplesmente a mesma coisa. E não é que ele se tornou semelhante, ele não parecia homem, ele era homem. Ele era homem. A palavra está lá apenas para fazer o contraste com o que ele estava dizendo antes. Então, é isso que nós celebramos no Natal. A disposição de Deus Filho de esvaziar-se e se tornar um de nós, lá na manjedoura, ao nascer de Maria, por amor de nós e para nos redimir. Nós celebramos essa união da natureza divina com a humanidade, coisa que não existe em nenhum outro pensamento ou sistema teológico ou doutrinário, impensável para os gregos daquela época. Naquela época, os gregos faziam a distinção entre o espírito e a matéria. O espírito era bom, a matéria era má. Então, a ideia de Deus, que é espírito, assumir a natureza humana, que é carne física, era impensável. Tanto é que quando Paulo, lá no Areópago, entre os filósofos atenienses, ele começou a falar de como falar da ressurreição, começar a falar de Deus na pessoa de Jesus Cristo, os filósofos lá dizem, ei, outro dia a gente conversa, né? Do que é que esse tagarela está falando? Outro dia nós vamos conversar sobre isso, né? Era impensável para a cultura daquela época, mas foi exatamente isso que Jesus Cristo fez, o seu autoesvaziamento. Terceira coisa que Paulo destaca aqui é o estado de humilhação a que Cristo se submeteu. Final do verso 7, ele diz que Cristo assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Ele esvaziou-se no sentido de que ele tomou sobre si a forma humana, mas ele, em vez de nascer no palácio de Herodes ou lá nos quartos do imperador romano, ele poderia muito bem ter encarnado como filho do imperador, se ele quisesse, mas ele nasce já na posição de servo, filho de um carpinteiro numa cidade obscura chamada Belém, numa província desconhecida do Império Romano, perdido lá nas brenhas da Palestina. Ele já nasce como servo, humilde. Ele se humilhou, porque ele poderia dizer assim, pai, tá bom, eu vou nascer, eu vou tomar a figura humana, mas eu quero ser o imperador.
eu vou nascer como um rei glorioso. Não. Ele tinha que vir como servo, a posição mais humilde. Vejam o contraste. Deus, que por todos é servido, se torna servo que serve aos outros. É isso que significa o seu esvaziamento. Ele assume a natureza humana, sendo Deus, natureza não pecaminosa. Ele vem para servir ao Pai, a obedecer ao pacto. Ele vem para servir aos homens e, como tal, ele estava sujeito a todas as limitações humanas, como eu falei. Ele que era Deus agora sentia frio. Ele que era Deus agora sentia fome. Ele que era Deus agora sentia dor. Ele que era Deus agora podia morrer. Assumiu a forma de servo. Foi contradito pelos homens, perseguido, rejeitado, caluniado, odiado e desprezado, traído por um dos seus. E tudo isso ele suportou humildemente, escolhendo sempre o caminho do esvaziamento. Quando esbofeteado, não revidava. Quando insultado, não insultava de volta. Ao ser rejeitado, ele amava, inclusive os seus inimigos, e assim ensinou também. Ele seguiu esse caminho do servo esvaziado durante toda a sua vida. Suportou tudo humildemente por amor a nós e obediência ao Pai. A quarta atitude que Paulo destaca aqui em Filipenses está no verso 8, final do verso 8, quando ele diz que ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. É aqui que o esvaziamento de Deus Filho alcança o seu ponto maior. Ele obedece ao acordo feito na eternidade com o Pai de voluntariamente se sujeitar a morrer, a provar a morte por aqueles que o Pai lhe deu. E Paulo destaca que não foi qualquer morte. É interessante a maneira como Paulo construiu a frase. Diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, não foi morrer de qualquer forma, mas morrer crucificado. O que é que havia nesse tipo de morte que tornava tão necessário Paulo destacar? É porque era a forma mais cruel e degradante no mundo antigo de se morrer. Não havia uma forma mais vergonhosa e dolorosa do que a morte de cruz. De acordo com a própria lei de Moisés, quem morresse pendurado no madeiro tinha que ficar lá pendurado somente até o final do dia e depois removido, porque, segundo a lei de Moisés diz, quem morre pendurado numa cruz é maldito de Deus, é anátema, é maldição. Os próprios romanos, eles reservavam a crucificação para os piores malfeitores. Os crucificados eram colocados às margens da estrada, as cruzes eram colocadas às margens da estrada, como a gente vê hoje os painéis, os outdoors, exatamente para exemplo. O Império Romano está dizendo, olha aqui o que acontece com os criminosos. Ou então eles eram pregados nas cruzes, na entrada das cidades, em locais destacados como o alto do Monte do Gólgota, que era um local que tem relevância diante da cidade, onde ele seria visto por todos e colocado como exemplo. Além da dor excruciante de morrer pendurado, atravessado por pregos, havia a vergonha, havia o escárnio, a zombaria da multidão que passava e ironizava com aqueles que morriam assim. Em outras palavras, a morte de cruz representava a completa destruição da pessoa, física, moral, psicológica e espiritual, e também da sua reputação. Jesus Cristo se submeteu a tudo isso. Ele foi obediente à morte e morte de cruz. Não qualquer uma, mas o pior tipo de morte jamais inventado pelo ser humano. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque obedeceu ao Pai. Ele fez isso por amor a nós. Ele fez isso para que nós pudéssemos ser salvos. Qual foi a recompensa dele? Paulo fala disso a partir do verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O pelo que introduz a razão ou a base pela qual Cristo hoje é exaltado. Porque ele se humilhou, porque ele se esvaziou, porque ele assumiu a forma de servo, porque ele foi obediente até a morte, Deus então o recompensou. Qual foi a recompensa de Jesus Cristo pela sua obediência? Primeiro, Deus o exaltou sobremaneira, verso 9, palavra que significa super exaltou.
Ele já era exaltado antes, ele já era glorificado antes, ele era Deus Filho antes da encarnação, mas agora o Pai lhe deu uma glória superior, porque ele vai exercer a autoridade messiânica, ele se torna um único mediador entre Deus e os homens, ele recebe o título de Senhor, como nós vamos ver. O Pai o exalta sobremaneira, com a glória ainda maior do que ele já tinha antes de se encarnar. E essa glória, essa exaltação acontece em 3 etapas. Primeiro, depois de 3 dias morto, Deus o tira de entre os mortos. Ele ressurge da morte com um corpo glorioso, imortal e incorruptível. Em seguida, ele sobe aos céus, ascende aos céus, nesse corpo glorioso. Terceiro, ele se senta no trono da majestade nas alturas à direita de Deus Pai, para reger todo o universo. Isso significa que há um homem sentado no trono do universo, um nosso representante, que é o nosso mediador, a quem o Pai entregou o governo de todas as coisas. Por isso que Paulo diz que Deus o exaltou sobremaneira, com a glória máxima que se poderia dar. Segundo, Deus lhe deu autoridade plena no céu e na terra. Veja, no final do verso 9, e lhe deu, primeiro Deus o exaltou sobremaneira, ressurreição, ascensão e glorificação. Segundo, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Paulo não diz que nome é esse, mas é o nome Senhor, que é a tradução do grego Kyrios, que é a tradução do hebraico Yahweh. É o próprio nome de Deus. Deus deu a Jesus Cristo o seu próprio nome, o nome que está acima de todo nome, que é o nome Senhor. Ele lhe deu esse nome. E esse nome, e diante dele, desse nome, todos irão dobrar-se no dia do juízo. Veja aí, no verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Naquele grande dia do juízo final, quando Jesus Cristo vier em glória com os seus anjos e todos, vivos e mortos, homens e anjos se ajuntarem ao redor dele, serem apresentados diante dele. Provavelmente um arcanjo vai tocar a sua trombeta e vai dizer: eis Jesus. E ao ouvir o nome Jesus, todos vão se ajoelhar. Os homens, os anjos bons, os anjos caídos, Satanás, os salvos e os perdidos. Todo joelho vai se dobrar diante dele. Todo joelho. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, ou seja, não há nenhuma autoridade maior do que a autoridade de Jesus Cristo em todo o universo. Um nome que está acima de todo nome. E, em terceiro lugar e último, Deus o fará Senhor. Deus o fez Senhor de todas as coisas. Veja como no verso 11 Paulo diz que depois das pessoas se ajoelharem, toda língua, quer dizer, cada pessoa com a sua boca, confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Depois de ajoelhados diante dele, todos os seres viventes vão fazer a declaração mais básica do cristianismo, que foi a primeira declaração de fé que nós encontramos no Novo Testamento: Jesus Cristo é Senhor. E todos vão dizer isso, os homens, os anjos, os salvos, os perdidos, os anjos salvos eleitos, os demônios e o próprio Satanás, de joelhos fazendo essa declaração: Jesus Cristo é Senhor. Os salvos com exultação, com glória, com alegria. Os condenados com vergonha e com horror. Porque para os salvos, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas. Para os perdidos, Jesus Cristo é o Senhor e o juiz deles. Eles vão confessar, mas com horror e terror, que Jesus Cristo é Senhor. E tudo isso trará glória ao Pai, final do verso 11, para a glória de Deus Pai. Queridos, caminhando para o fim, se hoje nós somos salvos, é pela obediência de Jesus Cristo.
É pela sua obediência que ele nasce em Belém. É isso a verdadeira história do Natal, é isso que está por detrás da história bonita que nós cantamos e celebramos nessa época do ano. A disposição, o desejo, a obediência de Deus Filho em tomar sobre si a carne, a natureza humana, suportar tudo o que ele suportou para ter para si um povo redimido pelo seu sangue, resultado da sua obediência. É isso que nós celebramos. O seu autoesvaziamento, a sua humildade. Portanto, queridos, amemos ao Senhor Jesus, busquemo-lo nas nossas aflições, recorramos a Ele, Ele é Senhor. Imitemos o seu exemplo, que é o ponto aqui dessa passagem, o seu exemplo de esvaziar-se por amor aos outros, de abrir mão dos seus direitos por amor aos outros. E acima de tudo, confesse aqui e agora que Ele é Senhor. E faça isso voluntariamente, porque se você não o confessar aqui como Senhor e Salvador, naquele dia do juízo, você vai fazer isso de joelhos. Para o horror da sua alma e para a sua vergonha, você vai ver o quanto esteve errado, o quanto você andou longe, o quanto você desprezou as oportunidades, e ali não haverá mais nenhuma chance. Confesse-o aqui e agora, que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai, para que naquele grande dia, ao ajoelhar-se juntamente com toda a multidão de seres viventes, essa seja a sua declaração de fé, alegre, gozosa, exultante, feliz. Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Senhor Jesus, bendizemos o Teu nome e nos encurvamos diante de Ti agora, não mais como aquele bebê nascido numa manjedoura, mas como o Filho de Deus, o Senhor soberanamente exaltado, cujo nome está acima de todos. Está acima do meu, está acima do nome de cada pessoa que está aqui, está acima do nome dos imperadores, dos presidentes, dos poderosos, dos bilionários. Teu nome está acima de tudo, porque Tu reinas, Tu és Senhor. E nós queremos adorar-Te nesse instante e reconhecer-Te como sendo Deus, como sendo homem, assentado no trono do universo. Olha para nós, tem misericórdia de nós, aceita a nossa humilde adoração e a nossa confissão de que Tu és Senhor. A Ti toda honra, glória e louvor. Amém.